A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Esta série de ensinos foi ministrada em uma conferência de ministros e líderes de células do ministério do pastor Chris. Embora possa parecer que as palavras são específicas para o ministério dele, logo percebemos que são ensinos poderosos do Espírito Santo para toda a Igreja de Cristo. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, nessa noite, à nossa primeira Conferência de Líderes de 2009. É um grande ano para nós e nossas expectativas estão altas. A razão para isso é que o Senhor, por sua bondade, tem nos dado razões para crer, razões para ter fé, razões para esperar. E nós somos muito gratos pela bondade dele. Ser um líder na casa de Deus é uma grande honra. Nada no mundo inteiro pode se comparar com isso. Especialmente quando você entende o valor de um ser humano para Deus. É maravilhoso ser um líder nos negócios. É ótimo ser um líder político. É muito bom ser um líder em qualquer área, em qualquer carreira ou vocação, mas a maior de todas as honras é liderar o povo de Deus pelo seu Espírito e por sua palavra. E toda vez que nos é dado este privilégio, essa oportunidade, nós devemos aceitá-la com toda a humildade, em apreciação a Deus, pois Ele nos encontrou fiéis e nos colocou no ministério. Ser líder de um pequeno grupo significa que você recebeu uma responsabilidade sobre vidas de seres humanos por quem Cristo morreu. Desta forma, é importante para cada um de nós assumir essa responsabilidade de forma séria e assim sempre buscar seguir as instruções dele, como expresso na palavra dele, na palavra escrita dele para nós, e a direção do Espírito Santo para nos guiar da forma que devemos, através do preceito e do exemplo. Aleluia! Glória ao nome dele para sempre. Nossa maior ferramenta na liderança é a palavra escrita de Deus, a Bíblia. É a maior fonte de material, o maior presente em todo o mundo. Se você tem uma Bíblia, você não pode dizer que não tem ferramentas para a obra de Deus. E se você não tem uma Bíblia, eu me pergunto por que você come qualquer comida na terra. Venda o que puder, venda tudo o que tem, e compre, de alguma forma adquira uma cópia da palavra escrita de Deus. Então, você é um líder. Quem é líder aqui? Você é um líder? Não, levante sua mão, diga, eu sou um líder. Ah, você é? Louvado seja Deus. Muitas vezes, a coisa mais importante para reconhecermos na nossa responsabilidade na casa de Deus começa com uma simples palavra. E isto forma o cerne da minha mensagem hoje. Eu quero falar com vocês sobre a busca do propósito. A busca do propósito. A busca do propósito. 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 Talvez devêssemos tirar um tempinho para definir para você estas duas palavras.
Primeiro, propósito. O que é propósito? A palavra propósito, P-R-O-P-O-S-I-T-O, propósito, é uma ideia ou meta guardada na mente como objetivo em direção ao qual o esforço de alguém é feito. Eu vou dizer de novo. Uma ideia ou meta guardada na mente como um objetivo em direção ao qual o esforço de alguém é feito. Além disso, é uma intenção definida. O propósito é uma intenção definida, é o objeto ou razão pela qual alguma coisa existe ou é feita. Uma determinação. Então, deixe-me definir busca, já que estamos discutindo a busca pelo propósito. O que é busca? O ato de se esforçar por algo. Simplesmente uma atividade na qual alguém se engaja regularmente. A busca é um esforço para conseguir. É o prosseguir, ir adiante no curso. Glória a Deus. Sabe, tem muita gente que vive uma vida monótona, uma vida sem aventura. Eles vivem sem propósito. Mas Deus não nos colocou aqui sem razão. Estamos aqui por uma razão definida. Tem muita gente que fica divagando na vida. São pessoas que não inspiram ninguém. Elas só pensam em seu trabalho para conseguir dinheiro, sabe? É por isso que elas trabalham apenas pelo dinheiro. Elas só conseguem pensar em cuidar das suas famílias. Tudo em que essas pessoas conseguem pensar é em ter algo para si mesmas. Não são muito inspiradoras. É uma vida bem egoísta. A vida delas não vai além de si mesmas. E as poucas pessoas que conhecem, é a única razão para fazerem o que fazem. Sonhos bem pequenos. Nem pensam em aventuras. Elas apenas querem se enganchar em algum lugar na vida. Mas esse não é o plano de Deus. Quando Cristo te salva, Ele faz de você um salvador. Ele faz de você o que Ele é. Ele te desafia a ser como Ele. No capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 24, quando lemos até o versículo 27, lembram do que ele disse? A Bíblia diz que ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ele disse: assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês. Como meu Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Ele nos trouxe ao nível de vida dele. Ele nos deu o seu tipo de pensamento. Ele veio para mudar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Ele disse: o Filho do Homem veio para os doentes e para salvar os que estão perdidos. Quando João Batista o viu, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus trouxe vida ao mundo. Jesus trouxe saúde ao doente. Ele trouxe cura aos aflitos. Jesus trouxe vista aos cegos, audição aos surdos. Jesus trouxe fala aos mudos e fez os coxos e os aleijados andarem. Ele tinha uma agenda. Ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Ele disse: mas eu vim para que tenham vida em abundância. Para que tenham vida em abundância. Agora, ele disse: eu vim por uma razão. Eu vim por um propósito. Ele não veio apenas para dar uma olhada ao redor do mundo e depois morrer. Ele tinha um propósito. Ele tinha uma razão. E a vida dele inteira foi em busca do propósito. Tudo o que ele pensava, cada palavra que ele falava, cada lugar aonde ia, todos os seus esforços eram direcionados para um só propósito: salvar, dar vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida.
Ele tinha um propósito. A vida dele inteira foi para isso. Tem muita gente que diz que tem uma razão para fazer o que quer que estejam fazendo, mas nunca estão em busca do propósito. Igrejas são iniciadas sem propósito. Grupos são iniciados sem propósito. E é por isso que às vezes eu pergunto, no que diz respeito a este país, sabe, e eu digo, qual é a razão para a Nigéria? Nem mesmo na liderança conseguem determinar a razão para a nossa existência, porque é uma nação sem uma ideologia. E toda razão sem uma ideologia é uma nação sem visão. E esta é uma nação sem propósito. E este é o problema com a maioria das nações africanas. E também com algumas nações europeias e asiáticas. É por isso que ficam andando em círculos, não têm direção, não sabem para onde estão indo. Outros têm que tomar decisões por elas. Vida sem propósito. Ninguém pode ser mais confuso que isso. É a confusão sem a consciência da confusão. E esta é a vida de muitos. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Propósito específico. Por exemplo, quando eu estava indo para a universidade, eu estava determinado. Eu sabia por que eu estava indo para lá. Eu tinha uma razão, eu sabia o que eu ia fazer. Além da minha vida acadêmica, eu sabia que eu ia mudar vidas. Eu estava determinado desde o primeiro dia. Eu tinha os meus planos traçados. Se eu fui para aquele lugar, eu fui com um avanço definido a partir do meu espírito. Eu sabia o que eu ia fazer. Determinado desde o primeiro dia. E depois de cerca de 3 meses, eu comecei a planejar o primeiro seminário, que eu chamei de Nele. Nele. E eu me lembro que um dos cristãos mais velhos, naquela época, me fez uma pergunta. Perguntou há quanto tempo eu estava ali. E eu disse 3 meses. Ele disse, você não está aqui há tempo suficiente para saber o que acontece aqui. Mas o que ele não sabia é que eu já tinha a minha envergadura e eu estava pronto para voar. Eu fui adiante e fiz. E continuei indo e indo e indo e indo. Até que eu fui chamado para uma grande cruzada. Mas aquilo não foi tudo. Assim que eu terminei aquela, eu comecei a ir a outras instituições. Eu não conseguia guardar para mim mesmo, entendem o que eu falo? Comecei a ir pela cidade. Tem muita gente que vem aqui para buscar um emprego. Eu não vim aqui para buscar um emprego. Eu vim para mudar vidas. No primeiro dia eu estava dirigindo sobre a ponte, perto do Estádio Nacional. Eu olhei para o estádio do alto daquela ponte e eu disse, Senhor Jesus, esse lugar deve estar cheio de pessoas para você. Eu disse, se você me ajudar, eu vou arrumar essas pessoas para você. E eu fiz isto. Sim. Eu disse, com o poder do Espírito Santo, teremos o maior programa de TV deste país e fizemos isto. Por quê? Propósito. Propósito. Determinação. Recuse-se a viver uma vida vazia. Você está ouvindo? Recuse-se a viver uma vida vazia. Tome a decisão de fazer a diferença. Um pouco mais de 3 anos atrás, estávamos tendo, eu acho que era a nossa conferência anual, e eu lembro de instruir para que todos começassem células. E eu disse, cresça a sua célula até 50. Uma jovem voltou para o Zimbábue e começou uma célula. E cresceu até 50. E aí, junto com 2 outros grupos, hoje, desde aquela época, eles têm mais de 10 mil membros. Em pouco mais de 3 anos. Determinação. Quando começaram uma célula, chamaram de a Célula da Embaixada de Cristo. E conseguiram um pequeno espaço no jornal. E divulgaram. Alguém viu, ficou com raiva e me ligou no telefone. E disse, sabe o que esses malandros estão fazendo aqui? E eu disse, bem, devem estar começando uma célula. É apenas uma célula.
Bem, a célula cresceu e se tornou uma igreja, um ministério completo. Você ainda está aqui. Não me diga que é difícil. Não é difícil de jeito nenhum. Hoje temos células em prisões, em muitas partes do mundo, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, um dia desses, lá na cidade do Cabo, onde eles têm um ministério para presos, recentemente, quando o líder da igreja foi lá para pregar para eles descobriram que os presos tinham montado seu próprio coral. Tinha um coral. Propósito. Vê, uma das coisas que precisamos entender sobre isso é a seguinte: por que fazemos estes encontros? Por que temos cultos nas igrejas? Por que temos esses programas? Por quê? Você sabia que esses encontros não são o nosso ministério? Eu escrevi uma coisa para vocês, deixa eu ler aqui. E vai ser bom se você conseguir anotar o que eu vou ler para você. Os encontros e programas que organizamos não são o nosso propósito, mas têm a intenção de alcançar nosso propósito. Você está ouvindo? Esses encontros não são o nosso propósito. Esse encontro que estamos tendo aqui agora não é o nosso propósito. Nosso propósito não é o encontro. Os cultos da igreja que temos não são o nosso propósito. Eles estão em busca do nosso propósito. Encontros como esse estão em busca do nosso propósito. Os cultos da igreja estão em busca do nosso propósito. As conferências e convenções e seminários que fazemos estão em busca do nosso propósito. Nossos programas de televisão, os livros e áudios que lançamos por todo o mundo estão em busca do nosso propósito. Eles não são o nosso propósito. Ouçam, estes encontros, escreva aí, estes encontros como esse, cultos de igreja e programas, são projetados para criarem aquelas oportunidades necessárias para ajudar homens, mulheres e crianças a ouvir e aprender a palavra e participarem de adorações espirituais numa atmosfera de fé, oração e inspiração, para que eles possam receber uma transferência pessoal e que possam pegar a visão de Cristo para crescerem e se tornarem adultos espirituais e viverem vidas vitoriosas e ajudarem outros a fazer o mesmo. Louvado seja Deus! Você pegou isso? A partir disso podemos desenvolver uma declaração de propósito. Entenderam? Uma declaração de propósito. Vamos fazer isso. A partir disso, por que é que temos o nosso sistema de células? Por que temos o ministério de células? É para alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo e equipá-las como líderes da mudança. Para as famílias delas, o trabalho delas, igreja, nação e para o mundo. Não é simples? É simples. Aleluia! Simples assim. Então toda vez que você nos ouve falar sobre ganhar almas, construir, enviar, é disso que se trata. Ganhar, construir, enviar. Então é para alcançá-los e para equipá-los. Quando os alcançamos, significa que saímos e ganhamos essas pessoas, então nós as equipamos através da palavra de Deus. Nós as ensinamos, fortalecemos. É o que eu estou fazendo com vocês agora. E então, elas podem viver vidas cristãs vitoriosas e ajudar outras a encontrar o mesmo. Ajudar outras a encontrar o mesmo. Você descobre o seu propósito para a vida? Você descobre que você carrega luz. Você descobre que se tornou luz para as nações. E então,
Quando você descobre que você é uma luz para as nações, outros andam à sua luz. Você mostra a elas como viver. Você se torna uma inspiração. Então você não para onde está. Sua vida é posta em curso. Todo dia, não importa onde você está. Você não se esquece pelo que está vivendo. Como você pode esquecer do seu objetivo? Como pode esquecer da própria razão para a sua vida? Como pode esquecer? Não é possível. Como pode esquecer? Como pode? Entende? Isso se torna a sua paixão. Tudo que diz respeito a você gira em torno desta paixão. A busca do propósito. Sua vida é para isso, é só nisso que você pensa. Não importa onde você trabalhe, você está vivendo para isso. Não importa qual o seu negócio, você vive para isso. Toda vez que você olha para pessoas, você pensa em ganhar a vida delas para Cristo, levar as almas delas para Deus. Quer sejam seus clientes, seus colegas, seus subordinados no trabalho ou chefes, não faz diferença. Você se tornou um homem ou uma mulher em uma missão. E você vê a si mesmo assim, todo dia. Eu sou um homem numa missão. Eu me lembro de escrever essa simples declaração muitos anos atrás no meu diário. Eu escrevi: eu nasci como resposta para o clamor de milhões. Eu escrevi no meu diário. Isso significa, ei, pense nisso. Deus te enviou aqui, não para que você faça o que você acha que quer, mas para que você possa ouvir dele, aprender o que ele fez por você, olhar para as pessoas necessitadas do mundo, alcançá-las e dar-lhes algo. Nem todo mundo conhece Jesus. Lembre-se, quando você descobriu Jesus, você chegou. Se a sua vida estava em busca, se você buscava paz, se você buscava cura, se você tem buscado um emprego, se tem buscado o que quer que você tenha buscado, no dia em que você encontra Cristo, no dia que você encontra Cristo, seus problemas são resolvidos, suas respostas vêm, você chegou, tudo está feito, de repente você diz: oh, eu encontrei a água da vida. Eu não estou mais com fome, isto é pão do céu, para que o homem possa comer e não morrer. Dali em diante a sua busca para. Você encontrou a resposta. Como aqueles homens disseram quando encontraram Jesus, disseram: venham e vejam, não é este o Cristo? Não é este o rei de Israel? Natanael disse: esse deve ser o rei de Israel. E ele foi chamar o seu irmão Simão Pedro e disse: venha, este deve ser o Cristo. E Pedro veio para saber sobre ele. Quando a mulher de Samaria ouviu Jesus falando, ela voltou para a cidade e disse: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não é este o Cristo? Eles encontraram a resposta. Chegaram em casa, eles chegaram. A busca havia terminado. Quando você o encontra, a sua fome é satisfeita. Meu Deus! A sua fome é satisfeita. É por isso que pregamos o Evangelho, pregamos em todo lugar, falando àqueles que estão com fome e com sede, falando com os necessitados e dizemos: veja, só há uma resposta para o seu problema. A resposta é Jesus, e no momento em que você o recebe, eles descobrem que não estão mais pensando na dor que estão passando, não estão mais pensando: eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casa. De repente, até mesmo sem teto, encontrou um lar em Cristo. Até mesmo que não tenha emprego, encontrou um trabalho em Cristo. E você sai por aí dizendo em todo lugar: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele me inspira. Aleluia! Sim, você é despertado pelo amor dele. Você é despertado pelo exemplo dele. Olhe para Jesus. Ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E de repente, quando você o encontra, está na mesma missão. Assim como o Pai me enviou, da mesma forma também envio vocês. Nada mais satisfaz. Você se sente como alguém que tem tudo, porque quem tem Cristo tem tudo.
anda em entendimento. As pessoas não entendem como ele pode ser tão feliz, como ela pode viver tão satisfeita. Sim, porque eu encontrei a Cristo, eu encontrei o meu lar, Ele é a minha vida. Glória a Deus, eu estou no descanso agora. Oh, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. A busca acabou. Aleluia. Sim, e assim que você descobre isso, você descobre que quer contar para todo mundo. Quer contar para todo mundo. Sim, porque Ele dá a você uma autoimagem boa. Ele te dá uma razão para acreditar em si mesmo, que você é valioso. Afinal, Ele morreu por você. E é disso que trata toda a mensagem do Evangelho, que você é valioso para Deus, assim como Jesus é. Pois Ele pagou por você com a vida de Jesus. Uma vez que você descobre isso, o mundo não é suficiente para você contar a história. Toda a vida vindoura não é suficiente para contar. E você quer contar de novo e de novo e de novo e de novo. Aleluia! Oh! Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao seu nome. Então, nosso ministério tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. Eu lembro quando eu era líder de uma célula, muitos anos atrás, e eu fui designado para ser professor de escola bíblica. Foi para isso que me chamaram. E o meu objetivo era ter 15 pessoas nos encontros que eu fazia, onde costumava haver 5, 6, sabe? Eu queria 15 pessoas. Então eu disse a um amigo meu, eu terei 15 pessoas no próximo encontro. Eu quero 15. Então, ele pensou que era uma boa ideia. Daí, ele também tinha um grupo. E eu disse, eu terei 15 pessoas na próxima quinta-feira. O estudo bíblico era na quinta. Como eu terei 15 pessoas? Eu tinha 5 membros e eu queria 15, sabe? Esses 5 membros já eram conhecidos meus. Como eu vou ter 15? Então eu saí para ganhar almas. Eu orei fervorosamente, e eu orei fervorosamente para que Deus me desse expressão vocal para expressar o Evangelho e para que Ele tocasse o coração dos meus ouvintes de tal forma que entregariam seus corações a Cristo. Eu orei e saí para pregar e levei bastante gente a Cristo. E quando chegou a hora do encontro na quinta, eu saí de novo para lembrar as pessoas. Eu tinha dito a cada uma delas, na quinta-feira, teremos o encontro, quinta-feira será o encontro. E então, na quinta, eu saí de novo para lembrá-las. E quando chegou a hora do encontro, eu vim com algumas pessoas para garantir que elas viriam. E eu me lembro, tínhamos cerca de 15 no começo, até que mais 2 chegaram e se juntaram a nós. Louvado seja Deus! Eu acertei o alvo. Daquele momento em diante, toda semana, o líder tinha que vir e retirar pessoas do meu grupo, porque o limite era 15 pessoas. Mas eu descobri um segredo que funciona. Eu descobri que eu podia determinar quantas pessoas eu ia alcançar e então sair para elas. Definir metas não é algo novo para mim de jeito nenhum. Eu aprendi isso alcançando pessoas para Cristo. Eu soube que era possível. É muito possível. Você pode fazer isso? Louvado seja Deus! Quais são seus objetivos para os próximos 4 meses? Para os próximos 4 meses? E então temos que monitorar o que estamos fazendo, porque, veja, se você pode vencer com Cristo, você pode vencer na vida. Porque os princípios que lhe foram ensinados no reino de Deus são os princípios que você precisa para a vida. São os maiores princípios que mantêm o mundo inteiro no lugar. Se você não consegue vencer em Cristo, como poderia vencer em qualquer outra coisa? Nada mais importa. É por isso que tem muita gente que
aparentemente vence, fora de Cristo, mas no fim perde tudo? Veja, não é suficiente apenas ouvir falar de um homem com uma grande história. Leia a história até o fim. Qual foi o fim da história? Qual foi o fim da história? Isso é o que importa. E é por isso que quando eu olho para a Bíblia, eu fico empolgado porque a palavra de Deus nos mostra personagens e mais personagens, e como esses personagens andaram com Deus. Se alguém fracassou, ela nos mostra. Se alguém foi bem-sucedido, ela nos mostra. Ela nos mostra do começo da história até o fim da história para que possamos saber o que é bom o suficiente para copiarmos. Louvado seja Deus! Então temos exemplos na palavra de Deus. Nos próximos 4 meses, nenhuma célula sequer deveria ter menos de 25 membros. Nenhuma célula sequer. Nos próximos 4 meses, quando você chegar a 25, comece outra célula. Você pode ter 2 células e planejar reuniões com essas 2 células, com as 50 pessoas. Você está ouvindo o que eu estou falando? Cada pequena congregação deveria ter pelo menos uma célula. Cada congregação com uma célula. Cada pessoa poderia abrir uma célula. E o pastor responsável pelas pequenas congregações poderia até não ter uma célula dele, mas as células abaixo dele deveriam sempre estar crescendo. Se você tem 20 líderes em janeiro, por que voltaria em abril com os mesmos 20 líderes? Significa que você não começou novas células? Ou seja, sua congregação não está crescendo? Veja quantos líderes de células temos aqui hoje. Ainda tem mais outros que não estão aqui, e outros estão nos assistindo pela internet nesse momento. Vocês estão ouvindo? É a mesma coisa que eu estou dizendo que eu quero que vocês façam. Ouça, ganhar almas é um trabalho duro. Não há mística nisso. Ganhar almas é trabalho duro. O ministério de células é parte do trabalho pastoral. É trabalho duro. Ele demanda atenção. Demanda oração, demanda estudo, demanda demonstração de preocupação, amor, cuidado por aqueles que você lidera. Então é trabalho. É trabalho. Um líder de célula que não está pronto para trabalhar não é um líder de célula sério. Não vai simplesmente acontecer só porque você achou que deveria acontecer. Você tem que orar. Você tem que interceder. E então, você tem que sair. Até certo ponto, vai parecer que o líder de célula é o único que está trabalhando. Porque muitos dos membros ainda serão muito jovens e, às vezes, não muito comprometidos com as coisas de Deus. Isso não deve te ofender, não deve te surpreender. É normal. Você entende? Sim, é normal. Não se preocupe. Só continue orando por eles. Continue orando. A Bíblia diz que se a nuvem está cheia de chuva, ela mesmo se esvazia sobre a terra. À medida que você vai saturando a atmosfera espiritual, com chuva, nuvens carregadas, um dia elas condensarão e haverá uma forte chuva. Eu recebi um testemunho do domingo passado. Uma senhora que os amigos e parentes vinham tentando trazê-la para Cristo, e ela se recusava todos esses anos. E ela acabou vindo para o culto no domingo. E enquanto ela estava no culto, ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo, finalmente, o apelo foi feito e algo aconteceu. E o ministro disse que quem quisesse aceitar a Jesus se levantasse. E finalmente disse para virem à frente. Foi quando o ministro disse para virem à frente que ela percebeu que estava de pé. Ela disse, mas por que eu estou em pé? Não sabia por que tinha levantado. Porque o poder do Espírito a levantou. Antes de perceber que tinha acontecido, ela já estava de pé. Esse é o poder do Espírito Santo. Quando oramos, e quer saber? Naquele dia, mais cedo de manhã eu estava orando por cada pecador que viria à igreja no culto. Eu estava intercedendo.
estava orando por cada pecador que viria aqui no domingo, orando para que o Espírito Santo usasse qualquer coisa, que fosse uma música, que fosse uma mensagem, o que quer que fosse, para levá-las a Cristo. Então, quando ouvi esse testemunho, fiquei muito empolgado. Eu voltei ao meu lugar de oração e disse: Senhor, eu estou tão grato. Obrigado por mudar vidas. É disso que tudo se trata. Vocês estão ouvindo? Sim. Diga à pessoa do seu lado: esteja em busca do seu propósito. Esteja em busca do seu propósito. Ouça o que eu vou dizer agora. A minha responsabilidade é não apenas aprender de Cristo, mas ajudar a outros a aprenderem dele. Eu estou sendo treinado em liderança. Por isso eu devo liderar. Aleluia! Você vai liderar, não vai? Você vai liderar? Sim, você vai. Sim, você vai. Sim, você vai. Oh, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Sim, você vai liderar. Vai liderar. Sim, devemos mudar o mundo ao nosso redor. Devemos mudar o mundo ao nosso redor. O seu mundo é a sua área de contato. Onde quer que Deus tenha te posto, todos aqueles que estão ao seu alcance, isto forma o seu mundo. Quer você os esteja alcançando fisicamente, ou esteja fazendo isso por outros meios de comunicação, incluindo a internet, alargue o seu mundo. Você está me ouvindo? Alargue o seu mundo. Torne-se determinado, resoluto. A Bíblia diz que essa mente esteja em você, a que também estava em Cristo Jesus. Que essa mente esteja em você, a que também estava em Cristo Jesus. Nós nunca devemos parar de copiá-lo. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus, copiem Ele. Como você copia Deus? Vendo Deus em Jesus. É assim que você copia Deus, porque Jesus veio para expressar a nós quem Deus é, como Ele é. E agora nós sabemos que quando lemos Jesus, lemos Deus. Aleluia! Aleluia! Então tire o véu e olhe além e veja tudo o que está diante de você. Um propósito: alcançar e mudar vidas. O seu ministério agora deve mudar. Você tem um propósito claro, e você deve estar em busca desse propósito. Entenda por que aqueles encontros são necessários. Sabe, você pergunta a alguém: teve reunião semana passada ou não? Por que não teve? Os membros não vieram. Peraí, os membros não vieram? O que Deus tem a ver com isso? Os membros não vieram? Deixa eu te dar outra história. Nós estávamos planejando para um encontro uma vez. Nós éramos estudantes, estávamos encerrando o ano. E isso aconteceu quando eu estava no meu último ano. Estão me ouvindo? No último ano da faculdade. Então, nossas provas finais estavam chegando. E durante esse pequeno intervalo, tínhamos cerca de algumas semanas. Era um regime de internato, os alunos normais podiam ir para casa, mas os alunos do último ano tinham que ficar. Então pensamos em fazer esse encontro para alcançar os formandos. Iríamos falar para o nosso grupo. Agora, a propósito, naquela época eu não era membro do diretório de estudantes. Então lembrem que eu não fazia aquilo porque alguém havia me forçado a fazer. A palavra de Deus era forte o suficiente para me impelir. Então, eu falei com alguns amigos e eles disseram sim. Quantos de nós estarão por aqui? E pensamos bem, talvez teremos cerca de 15, 16 pessoas por aqui que ainda não voltaram para casa e podemos pregar para eles. Muito bem. Aí, finalmente, um dos meus amigos veio me ver e ele disse: eu vou ter que voltar para casa. Eu disse: você vai para casa?
Ele disse, porque fulano vai, Beltrano vai, Cicrano vai. Eu disse, e o nosso plano? E quanto ao plano? Ele disse, talvez devêssemos deixar para o ano que vem. Hã? Eu disse, mas a hora é agora. Então, ele disse que teria que ir. Certo. Então eu fui falar com o outro. E ele disse, não dá para ficar, eu vou para casa. Ele estava indo também. Então o que ia acontecer? Foi ali que eu comecei a orar. E eu orei para que o Senhor me ajudasse. Eu queria me certificar que o encontro aconteceria e que eu levaria alguns dos formandos a Cristo. Bem, eu saí, depois que alguns amigos foram embora, e comecei a ganhar almas. Eu mal podia esperar para pregar para eles, embora fosse apenas um convite. Bem, teremos um encontro às 4h30 em tal lugar. Eu queria que você fosse. Por quê? Não, é apenas para nós. Eu queria que você fosse. Ok, eu vou tentar ir. Eu pregava um pouco, mas para alguns eu apenas convidava. Eu estava com pressa. Eu tinha que falar com todos. E sabe o que aconteceu? Eu consegui mais gente do que convidei, mas o ponto é o seguinte. 9 dessas pessoas entregaram sua vida a Cristo pela primeira vez. Foi naquele encontro que um deles me fez uma pergunta que ficou na minha mente durante muitos anos depois. Ele disse, com licença, eu estava encerrando o encontro. Ele disse, com licença. Eu disse, sim, meu colega de turma. Ele disse, tudo isso que você falou é assim mesmo? Eu disse, como? Ele disse, você está dizendo que Jesus realmente morreu e ressuscitou? Eu disse, você nunca ouviu isso antes? Ele achou que era só uma força de expressão. Ele achou que eu estava falando por falar. Eu disse, é verdade. E eu abri a minha Bíblia, mostrei a ele de novo. Ele ficou tão sério. E ele disse, eu quero entregar minha vida a Cristo. E eu nunca vou esquecer o seu rosto. Ele entregou sua vida a Cristo. Ele se tornou um médico e adivinha para onde ele foi? A Arábia Saudita. Fazer o quê? Levar pessoas a Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia! Sim, o que eu estou te dizendo? Você agendou um encontro e você esperava 15, 16 pessoas e fulano e Beltrano não vem, e mais outra pessoa não vem e outra pessoa não vem, e você descobre que só vai ter 4 pessoas. Diga, Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai agir e falar através de mim. Eu vou sair lá fora e não vai ter menos que 15 pessoas. Você declara e vai! À medida que eu ia convidando eles, eu ia contando, porque eu não queria perder a conta. Eu queria ter certeza que eu tinha o número certo. Se você é determinado, nada pode te parar. Absolutamente nada. Aleluia! Levante suas mãos bem alto. Adore a Ele, agradeça a Ele. Eu estou convencido que Deus vai te usar nesses próximos dias para mudar vidas. Esse é o nosso propósito. Mudar vidas, levar as pessoas a Cristo e equipá-las para que possam viver uma vida vitoriosa. Que possam ser úteis em suas famílias e no trabalho, na igreja, em suas nações e para o mundo inteiro. Vamos, ore! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.